Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um domingo de EBD virtual, Mais um domingo de ensinamento, de edificação, que Deus nos permitiu chegar até aqui. Com todo o seu cuidado, com toda a proteção do Senhor durante a semana, com todos os livramentos, aqui estamos, segundo a vontade de Deus. Muito bom estar aqui neste momento. Hoje é um domingo alegre, um domingo movimentado, um domingo de eleição, que possamos, antes de sair de casa, orar a Deus, pedir orientação quanto ao deputado, vereador, prefeito, que as pessoas que irão representar nossa cidade nesses últimos anos, Vamos pedir a Deus orientação para isso. Como eles vão governar, não depende de nós. Vai depender de cada um e está nas mãos do Senhor. Mas vamos orar, vamos pedir orientação ao Senhor neste dia. Eu quero convidar os irmãos para juntos fazermos uma leitura bíblica no texto de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então vamos ter alegria na nossa esperança, e a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é uma vida e vida em abundância em Jesus. Então vamos nos alegrar, apesar do momento, apesar das dificuldades, dos problemas, mas vamos estar alegres no Senhor, esperando no Senhor. E também vamos perseverar na oração, vamos continuar orando. Muitas pessoas estão aí dispersas, muitas pessoas estão aí fazendo o que quer, não estão respeitando este momento, mas este momento ainda não acabou, é um momento ainda muito difícil que nós estamos passando. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo ao Senhor que nos proteja, que nos livre deste momento que está sendo tão difícil passarmos, Mas vamos estar alegre, porque a nossa esperança, a nossa força vem do Senhor. A Bíblia diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se nós nos fortalecermos em oração, leitura bíblica, cânticos de louvores, estar sempre comunicando com o irmão, ajudando o irmão, a nossa força é a alegria do Senhor. Então vamos continuar firmes, vamos continuar fortes, esperando no Senhor que este momento com certeza vai passar. Quero convidar a todos agora para fazer uma oração. Oração para a lição do momento, oração para este dia tão significativo para a nossa cidade, Eu quero convidar os irmãos neste momento para orarmos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem estado conosco, Senhor Deus. Por isso nos alegramos, Senhor. Por isso a nossa esperança é renovada, Senhor Deus, em Ti. Porque temos a certeza e cremos que não estamos atravessando por esse deserto sozinhos. Senhor, neste momento te pedimos que abençoa a escola dominical, abençoa o pastor Erosa, que vai nos trazer a lição deste dia, que seja inspirado pelo Espírito Santo do Senhor e que essa lição venha trazer edificação para as nossas vidas e venha fazer muita diferença para o teu povo, Senhor Deus, para a vida da tua igreja. Te pedimos também que nos orienta neste dia de eleição, Senhor, nos dá orientação para que possamos fazer nossas escolhas corretas, Senhor Deus, para que possamos estar votando com consciência, Senhor, e possamos estar sendo orientados por Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, obrigado por este dia maravilhoso que Tu nos concede viver. Perdoa os nossos pecados, Senhor, por Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, agora vocês vão ficar com o pastor Erosa, que vai nos trazer a lição deste dia. Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus,
Volte consciente, volte em paz e não esqueça, leve sua máscara, leve sua caneta e leve seu álcool gel. Um forte abraço e fica com Deus. Olá, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez ocupando o espaço da nossa escola bíblica virtual e estamos fazendo isto com muita alegria, com muito prazer, porque podemos, de certa forma, compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E esperamos que este estudo ele possa ter o mesmo eco que teve no meu coração, possa ter também no seu coração. Vamos orar inicialmente para que Deus nos abençoe na leitura da palavra e também no estudo deste dia. Oremos. Santíssimo Deus, glorioso Pai, nós nos encontramos, ó Pai, diante de Ti e queremos, em primeiro lugar, prestar-Te toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, pois Tu és o único Deus merecedor de honra e de glória. Queremos, ó Pai, colocar diante de Ti todas as nossas deficiências, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, e fazemos isso em nome de Jesus, certos de que Tu irás perdoar-nos. E queremos agora, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, que o Teu Espírito Santo abra o nosso coração para refletirmos um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. Fique conosco, nos abençoando e nos dirigindo. Em nome de Jesus eu oro e agradeço hoje e eternamente. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nós vamos conversar nesta escola bíblica virtual acerca do tema: estamos prontos para proclamar as boas novas? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 até o versículo 30, onde nós basearemos o nosso estudo deste dia. Mateus, capítulo 25, dos versículos 14 até o versículo 30. Diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Guarde essas palavras. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles.
O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. Palavras do Senhor Jesus. Sabe, irmãos e irmãs, a nossa intenção com esse tema é de simplesmente fazer uma provocação. Além disso, trazer uma reflexão que vise a elaboração de algum tipo de ação que atenda à vida, principalmente daqueles que, de certa forma, abraçaram a fé cristã. Gostaria que todos soubessem que não temos aqui também a intenção de propor uma reflexão meramente contemplativa, pois esperamos que cada um de nós, ao término dessa nossa conversa, possa ver e ao mesmo tempo analisar. E além de analisar, encontrar ações que visem, de certa forma, atenuar um pouco as situações vividas todos os dias por inúmeras pessoas em situação de sofrimento e perseguição. O nosso desafio neste dia, com este estudo, sobretudo, é que cheguemos juntos a um denominador comum. Estamos prontos ou não a viver coerentemente e, sobretudo, de acordo com as propostas elaboradas por Jesus Cristo, isto é, proclamar as boas novas? Estamos prontos ou não estamos prontos? Eu quero levá-los a uma realidade que nós não fugimos em momento algum. Nós sempre estamos nos deparando com essa realidade. Essa realidade eu estou chamando de dificuldades. Tem sido cada vez mais difícil atuar como cristão,
como cristã em nosso país. Por quê? Porque existem alguns percalços, alguns obstáculos que não nos permitem ter uma convivência sadia. Pelo contrário, temos sim uma convivência polarizada. A realidade mundial também tem essa convivência polarizada. Mas eu não quero destacar essa convivência polarizada lá nos Estados Unidos da América, em outros países da Europa. Eu quero tratar dessa questão de convivência polarizada aqui no Brasil. Nós temos uma convivência polarizada. Nós temos de um lado o pessoal da esquerda. Nós temos do outro lado o pessoal da direita. Nós temos de um lado igrejas conservadoras, fundamentalistas. Nós temos do outro lado igrejas liberais. Nós temos de um lado pessoas ricas, que são 5% da população, e temos do outro lado os outros 95% da população que são pobres. E dentro desses 95%, nós não podemos esquecer dos invisibilizados, daqueles que estão abaixo da linha da pobreza. Então nós vivemos uma realidade polarizada, uma realidade composta de dois lados. Esse quadro tem sido caracterizado por duas coisas que, a meu ver, tem influenciado muito na nossa convivência. A primeira delas diz respeito à incompreensão. Nós, nos dias atuais, temos muita dificuldade para compreendermos o outro. Nós temos muitas dificuldades para entendermos quem é principalmente diferente de nós. E a outra ideia, a segunda ideia, é a falta de ações práticas baseadas no respeito. Se eu sou incompreensível, então eu sou desrespeitoso. Mas se eu sou compreensível, eu sou respeitoso. Então a incompreensão e o desrespeito não fazem parte de uma convivência sadia. A incompreensão e a falta de respeito, na verdade, têm contribuído exponencialmente para a prática de atos que mostram como está a convivência. E como é que está a convivência? A convivência, ela está indigna. A convivência, ela está inóspita. Então, diante dessa realidade, que é preocupante, a meu ver, a única proposta plausível que pode trazer palavras de vida é o amor, que é mais forte do que o ódio. Mahatma Gandhi certa vez disse: se dos ensinamentos do Cristo ficassem apenas os extratos do Sermão da Montanha, teríamos condições de pautar a nossa conduta para nos relacionar bem em sociedade. Olhando para o apóstolo Paulo, percebemos que ele, em Romanos, capítulo 12, versículo 8, trabalha nessa mesma linha reflexiva. Paulo, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 8, ele diz: façam o possível para viver em paz com todos. Então, diante das dificuldades, é preciso que se tenha atitude. E a atitude que nós queremos destacar aqui é a atitude de ter-se uma consciência de que por meio das ações solidárias, fraternas,
com cunho de igualdade, de fraternidade e, sobretudo, comprometedoras, pode-se trabalhar tranquilamente na construção do reino de Deus a partir da fidelidade para com o evangelho libertador de Jesus Cristo. A construção do reino de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, a partir da fidelidade para com o evangelho libertador de Cristo, tem a capacidade de nos levar a uma história de amor. Aí eu quero que você vá comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, para juntos vermos essa história de amor. Olha o que nos diz o texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, aqui, é o protagonista desta história de amor. E em momento algum, ele desperdiçou suas ações, bem como suas palavras, com determinadas pessoas, com determinados grupos de certa influência. Os gregos, por exemplo, queriam conversar com Jesus e Jesus dispensou. Os zelotes, que eram membros da guarda armada, queriam conversar com Jesus. Jesus também dispensou. O grande Nicodemos quis ter uma conversa com Jesus. Jesus não dispensou naquele momento, mas Jesus fez Nicodemos entender que o que ele tinha como proposição para os seus discípulos anunciarem não eram conceitos meramente dogmáticos, baseados na lei. Tanto é que Jesus Cristo já corta o papo com ele e diz assim: olha, importa que você nasça de novo. Muitos escribas e fariseus interrogavam Jesus, e Jesus não dava muita conversa para eles. Na verdade, Jesus mantinha uma atitude tal que mostrava o seu procedimento a todos, sabe por que meio? Por meio dos seus ensinamentos. Ensinamentos que às vezes eram aceitos com entusiasmo. As pessoas diziam: esse é realmente o Filho de Deus. Outros desprezavam os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus mantinha-se fiel ao seu posicionamento de ensinar. E nós, como servos do Senhor Jesus Cristo, como discípulos desse Jesus Cristo, devemos ensinar as pessoas como se posicionar diante da sociedade por meio dos ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso que eu digo, essa deve ser a nossa postura. Afinal, a nossa consciência evangelística baseada nos ensinamentos e na vida de Jesus não pode fazer com que as camadas subjugadas por esses poderosos as defiem cada vez mais. Tem um hino que está no nosso CTP, que é o Cantai Todos os Povos, que diz o seguinte: que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar. Aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria
insulta os céus. Eu disse momentos atrás que Jesus, ele não desperdiçava suas ações, bem como suas palavras, com determinadas pessoas ou com determinados grupos de certa influência. Disse também que nós devemos ter essa mesma postura. Jesus se posicionou apresentando plataformas de vida. E nós devemos também nos posicionar apresentando essas plataformas de vida que Jesus aplicou nos seus ensinamentos. Contudo, queridos e queridas, como nós vimos na letra da música, nós vemos que a realidade tem sido outra. Eu disse lá no início que nós estamos vivendo uma realidade polarizada. E essa realidade polarizada tem influenciado no papel da igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa acordar. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa olhar para os talentos que Deus tem colocado em suas mãos. E quando falo a igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não estou falando da igreja institucionalizada, eu estou falando da igreja como organismo vivo. E como organismo vivo, esse Deus tem dado a ela talentos. Deus tem dado a ela capacidade de administrar os bens que Jesus Cristo tem para oferecer às pessoas. Que bens que Jesus Cristo tem para oferecer a essas pessoas? A paz, a esperança, o amor. Podem ser considerados esses bens. Por isso, queridos e queridas, eu disse lá no início da nossa fala que eu queria provocar, que eu queria que ao término dessa nossa reflexão tivéssemos um denominador comum, porque não dá para nós ficarmos sentados na nossa zona de conforto e vermos o mundo que eu falo, vermos as pessoas sendo subjugadas pelos poderosos que governam, que administram o nosso país. Amanhã nós teremos um ato cível. Vamos escolher o prefeito, vamos escolher a Câmara Legislativa Municipal. E a grande questão que eu quero colocar para os irmãos e para as irmãs é: estamos prontos para proclamar as boas novas de Jesus no momento em que formos votar? Será que estamos prontos para construirmos o reino de Deus a partir da fidelidade para com o Evangelho libertador de Jesus Cristo, que nos leva a uma história de amor? Eu quero concluir a minha fala mostrando um dado preocupante em nosso país. Nós temos muitos dados preocupantes. Temos muitos. Nós temos coisas acontecendo no nosso país que têm nos deixado estarrecidos. O descaso com a educação. Ter uma educação à distância não é um privilégio para todos. Ter uma educação híbrida também não é um privilégio para muitos. Ter políticas sociais também é preocupante, porque nós não temos visto. E é aqui que eu quero deixar o meu parecer. Essa semana, os meios de comunicação mostraram o mapa da pobreza no Brasil. Nós temos em nosso país 52 milhões de pessoas na pobreza e 13 milhões na extrema pobreza. É a desigualdade que nós estamos vivendo. Muitos poucos estão se enriquecendo cada vez mais
e muitos pobres estão cada vez mais se empobrecendo. É a desigualdade. Uma praga que assola o Brasil desde sempre e que criou raízes profundas. No ranking internacional da desigualdade, o Brasil ocupa a posição de número 156. Ele está abaixo de Botsuana, que é um país da África. Ele está abaixo da Colômbia. Ele está abaixo do México. Então eu quero, com esses dados, dizer mais uma vez aos amados irmãos e às amadas irmãs: nós precisamos nos preparar para proclamarmos as boas novas do Evangelho a esse grupo. E nós só vamos proclamar as boas novas do Evangelho a esse grupo quando nós colocarmos os nossos talentos a serviço do reino de Deus. Eu espero que este seja o nosso denominador comum. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus acrescente no seu coração aquilo que humanamente eu não pude fazer. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai trabalhar na nossa vida. Demos glórias a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você chegou até aqui conosco, nosso muito obrigado. Não deixe de continuar acompanhando os nossos conteúdos aqui no YouTube. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal e ative o sino das notificações. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.